Olá, amores, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, né, para a gente estar trabalhando mais um conteúdo. Trabalharemos agora saúde mental, né? É um conteúdo muito importante, é uma matéria que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil, né? Houve uma reforma muito importante nos cuidados do paciente mental. A gente vai estar vendo aí no decorrer das aulas, tá? E assim, é uma matéria muito bacana, uma matéria que eu gosto de trabalhar. Eu tenho pós-graduação nessa área, então eu acho muito interessante, tá? Então vamos começar, né? A gente pensando primeiro o que seria a psiquiatria, né? E vinculada à saúde mental, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina, né? Ela lida com a prevenção, com o atendimento, o diagnóstico, com o tratamento e a reabilitação das diferentes formas de transtornos mentais, tá? Sejam eles orgânicos, funcionais, né? E até mesmo também manifestações psicológicas severas, ou seja, problemas de saúde mental mais graves, né? Como exemplo, a gente tem depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, né? E o objetivo da psiquiatria é o alívio desse sofrimento, né? E trazendo junto um bem-estar psíquico. A psiquiatria, ela se ramifica, né? Então, ela tem várias subespecialidades, né? E elas têm diversas áreas de estudo. Dentre elas, a gente tem a psiquiatria social, né? São aquelas que estudam os fatores sociais, né? Como critérios demográficos, idade, sexo, famílias, condições socioeconômicas, classe social, né? E busca identificar quais são dessas classes demográficas que são mais acometidas pela doença mental. A gente tem a psiquiatria preventiva, né? Que ela tem a função de planejar programas para reduzir a frequência de transtornos mentais, reduzir a duração de números significativos dos transtornos mentais, né? Então, ela busca a prevenção, ou seja, para que as pessoas não são programas voltados para que as pessoas não desenvolvam doenças mentais, né? Um exemplo, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente do Covid, né? Eles estão sofrendo uma pressão psicológica muito grande, um cansaço emocional, um cansaço físico. Então, são criados programas preventivos para trabalhar com esse grupo específico, a fim de ajudá-los a não desenvolver doenças mentais. E a gente tem a psiquiatria comunitária, né? Que é uma etapa evolutiva da psiquiatria, né? Na qual também existe a promoção, né? E detecção precoce e tratamento de reabilitação de transtorno mental que se aplicam à população, né? A toda a população no geral. Então, esse aí já é um trabalho em conjunto e visa atender a comunidade no geral. E o que seria, né, gente, uma doença mental, né? Existe o conceito, a gente tem que pensar que doença mental é diferente de saúde mental, tá? Então, a gente vai conceituar os dois, tanto a doença mental como a saúde mental. A doença mental, né, ela pode ser conceituada como sendo a incapacidade do indivíduo para um autoconhecimento realista e tolerante, como sentir interesse pelo seu semelhante, seguir sua própria consciência, satisfazer suas necessidades sem prejudicar os demais, tolerar as tensões e as frustrações, né? Então, a doença mental é quando a pessoa não tem a capacidade de discernir o bem do mal, o certo do errado, de saber lidar com as situações e o estresse do dia a dia, né? Então, tudo isso se enquadra no conceito de doença mental. E o que é saúde mental, né? Se a gente já definiu o que é doença mental, o que seria saúde mental, né? Então, a maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensa em doença mental, né? Mas a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. A saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que as pessoas conseguem enfrentar as dificuldades normais da vida, está ciente de suas próprias habilidades, consegue trabalhar de forma produtiva, é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, saúde mental, pessoal, é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno, ou seja, o que eu tenho dentro de mim, o que eu penso, o que eu acho, né? A minha vivência de vida e as exigências ou vivências externas, né? Então, é esse equilíbrio entre o eu
entre o que eu acho correto, o que eu sinto, com o que o externo me oferece, as pessoas, o ambiente onde eu vivo, né? Então, essa saúde mental é esse equilíbrio, tá? É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, né? Sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude, respeitando o legal e o outro, né? Então, é saber viver respeitando, né, o que a sociedade nos impõe, as regras da sociedade, reconhecer o que é certo, o que é errado, né? Então, a saúde mental ela é muito ampla, tá? A saúde mental é também estar bem consigo, com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, tipo alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpa, frustrações, né? Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Os seguintes itens foram identificados como critérios de saúde mental: atitudes positivas em relação a si próprio, crescimento, desenvolvimento e autorrealização, integração e resposta emocional, autonomia e autodeterminação, percepção apurada da realidade, consegue enxergar bem as coisas e pensar em relação a essas coisas, né? Domínio ambiental e competência social. Vamos ver também, pessoal, como que surgiu a história, né, da saúde mental no Brasil, né? Então, a assistência de qualidade prestada aos pacientes psiquiátricos no Brasil é algo recente, né? Em um passado não muito distante, os pacientes doentes mentais não tinham sequer o direito de receber os cuidados necessários em relação ao seu sofrimento psíquico, né? E com o passar dos anos, essa realidade ela foi sendo modificada e esses pacientes foram adquirindo os direitos que precisam ser respeitados, né? Então, assim, a história da saúde mental ela tem mudado muito no Brasil, principalmente nos últimos anos. No Brasil, desde a época do Império, a saúde mental já tinha certa atenção, né? Decorrente da chegada da família real. As pessoas portadoras de algum transtorno mental que fossem oriundas de famílias tradicionais e ricas da sociedade carioca eram tratadas em espécies de asilos ou intituladas casas de misericórdia, né, para que fossem então afastadas do convívio social. Causava um grande espanto e vergonha as famílias abastadas terem seu convívio um parente que fosse considerado doente mental, ou de acordo com o termo utilizado na época, louco, né? Então as famílias naquela época que tinham algum parente que tinha algum transtorno mental, que não utilizava esse termo, né, chamavam eles de louco mesmo, eles tinham vergonha desse familiar. Então, eles tinham a opção de internar essa pessoa nos asilos, né? Ou então no caso de misericórdia, né? Então, não era legal, não é? A palavra não é legal, a palavra era assim, bem visto, né? Naquela época, um familiar ter problema mental morar na mesma casa que os demais. Era vergonhoso, né? A assistência prestada ao indivíduo com problemas mentais surgiu quando se definiu a pessoa louca na sociedade. A partir do século XVII, começou-se a ocorrer uma distinção entre as pessoas normais das que não eram normais. Era preciso libertar a sociedade daqueles que a perturbavam. Se o indivíduo se diferenciasse dos padrões de normalidade da sociedade, ele era considerado como um louco, ou então improdutivo socialmente, né? Então, quando fala assim, improdutivo socialmente, aquela pessoa não agregava nada para a sociedade, não trabalharia, não saberia conversar com ninguém, conviver com ninguém, né? Então, essas pessoas eram chamadas de louco. De acordo com Santos e Miranda, né, a forma de excluir os portadores de doenças mentais deu-se por anos e anos, né? Em princípio, pelo conceito de anormal e normal. Essa exclusão gerou a necessidade de abrigar os doentes mentais em ambientes segregadores, como uma forma de estipá-los do meio social, e assim tratar suas patologias em locais de contenção por suas subjetividades e diferenças. Todavia, o objetivo maior da criação desses locais, denominados de hospitais psiquiátricos, era o de resolver os problemas gerados pelos anormais,
o caráter de dar uma assistência humanizada ficou em último plano. E devido a isso, o surgimento dos manicômios no Brasil se associa muito ao modelo prisional e não terapêutico. Então, né, pessoal, a princípio a gente tinha as famílias que tinham vergonha, né, e internavam seus pacientes em casa de misericórdia, né, e depois passou-se a prender, né, esses pacientes de transtorno mental em manicômios. Então, eles não tinham tratamento adequado, eles não tinham atenção humanizada, né, de carinho, de amor, de respeito, né? Então, virou o quê? Um modelo prisional. A pessoa ficava presa no manicômio, né? E não podia sair de lá por nada. E os tratamentos também utilizados naquela época são tratamentos que causam bastante sofrimento, né? Então, em 1852, foi inaugurado o primeiro hospício, né, chamado Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, né? E esses hospícios eram bem isolados e bem afastados, tá? Em locais bem afastados. Com o crescimento da população de internos, né, houve a necessidade de ampliação dos hospitais e construção de novos, né? E a demanda por mais verbas e mais leis. Aí, no fim da década de 50, né, a situação dos hospícios era caótica, porque estava acontecendo uma superlotação, maus tratos, deficiência de pessoal para trabalhar, condições físicas, né? E aí, viu-se a necessidade de construção de mais hospícios para receber aquela população que tinha crescido muito, que era a população de pessoas loucas da época, né? Olha para vocês verem essa imagem, né, que mostra um hospício superlotado, todos os pacientes no mesmo ambiente, com as camas tudo próximas, né? Vocês podem ver que as paredes não são, assim, tão boas, né? Então, assim, a insalubridade era alta, a higiene, né? Não tinha muita higiene. Outro tratamento aqui que vocês podem ver, né, com esses fios, é que as pessoas recebiam tratamento de choque, né? O tratamento experimental da época era dar choque nas pessoas, né? E aí era um sofrimento tremendo. Amarrava, olha pra você ver a imagem, essas cenas, né, essas imagens que eu tô mostrando pra vocês, era pra mostrar que nos hospícios tinha um sofrimento muito grande por parte dessa população que tinha transtorno mental, né? Eles sofriam todos os abusos possíveis, sofrimentos, tratamentos terapêuticos de sofrimento, que era bater, que era choque, né, que era segurar a força, né? Então essas imagens, elas mostram um sofrimento muito grande passado por esses pacientes da época. Aí, pessoal, em 1964 em diante, a psiquiatria de massa, né, com a progressiva extensão do cuidado psiquiátrico, né, o grupo cada vez maior da população precisou se investir, né, na psiquiatria de massa, ou seja, tratar muita gente. E os investimentos em saúde mental com uma proposta economicamente rentável, clientela dos hospitais psiquiátricos passaram a incluir neuróticos e alcoólatras, né, então foi só aumentando a gama de pessoas que poderiam ser internadas. Na final da década de 70 e início dos 80, aconteceu o movimento dos trabalhadores em saúde mental, né? Esses trabalhadores, eles buscavam a necessidade de transformação da realidade da assistência. Porque a assistência, igual eu falei para você, era uma assistência voltada para o sofrimento, né? As pessoas, elas não eram tratadas de forma humanizada, com tratamento adequado, né? Um sofrimento muito grande. Então, a partir desse momento, houve uma desmontagem do aparato de exclusão, né? Que aí começou-se a mudar o modelo hospitalocêntrico, que era aquele de internar as pessoas, né? E buscou-se no resgate a cidadania, ou seja, a inserir essas pessoas que tinham problemas mentais novamente na sociedade. Então, a partir desse momento, né, no início dos anos 80, né, começa esse pensamento de que talvez a internação nesses manicômios não era a forma correta de lidar com essas pessoas, né? E já na segunda metade da década de 80, né, com o processo da reforma psiquiátrica, a Conferência Nacional de Saúde, né, entre outros, começou a ter essa mudança de pensamento e as pessoas começaram a lutar por uma reforma psiquiátrica, né. As pessoas começaram a perceber que a maneira de tratar, de agir, de cuidar daqueles pacientes, talvez era uma coisa que vinha acontecendo de maneira errada, e realmente era, né? Porque ali, aquele sofrimento que essas pessoas passavam, talvez acarretava até mais problemas mentais do que cura.
Já na década de 90, né, com a implantação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, começou-se a reestruturação à assistência psiquiátrica, né? E passa a ser uma política pública oficial de governo, né? Com estimulação para a criação de redes de atenção psicossocial. Então, eles começam a fechar os manicômios, né? E começam a criar instituições, redes de serviços voltados para o atendimento psiquiátrico, né? E aí, né, na política de saúde mental, acontece a reforma psiquiátrica, que é a substituição, né, desses hospitais psiquiátricos, né, pelo cuidado comunitário e ambulatorial, né. Então, criou-se redes de atenção, né, por exemplo, as unidades básicas de saúde, o NASP, né, o NASP, que a gente tem os psicólogos que atendem no NASP, né, a gente tem os CAPs, que é uma rede de centro de atenção psicossocial, né? Então foram criando essas redes que vieram substituir, né, os manicômios, que hoje não existe mais manicômio, né? A pessoa não fica mais internada. A não ser aquela pessoa que está num surto, né? E ela precisa ser internada para estabilizar aquela situação, aí ela fica internada de leito de hospital normal, né? Que tem as alas que são destinadas a atender pacientes psiquiátricos. Mas não existe mais aquelas internações longas de sofrimento, que as pessoas moravam no manicômio, né? Então, surgiu essas políticas de saúde mental, né, que tem evoluído cada dia mais no Brasil, tem melhorado cada dia mais, prestado uma assistência cada vez melhor, mais humana, né, de forma a garantir os direitos desses pacientes, né? E eles são tratados de maneira justa, né, não causando sofrimento, né, então melhorou muito com essas redes de atenção. Já para a gente finalizar, né, pessoal, essa primeira aula, é importante a gente saber que essa mudança gradativa do tratamento do paciente mental, ela aconteceu, né, por vários anos, foi uma luta muito grande, né? Quem começou essa luta foram os profissionais de saúde que se sensibilizaram pela situação dos pacientes, né? Também com a ajuda de alguns parentes, né, que viram um sofrimento grande daquelas pessoas nos manicômios, né? E não sei se vocês já viram falar que em Minas Gerais tinha um manicômio em Barbacena, né? E assim, as pessoas sofriam muito lá, os tratamentos eram tratamentos fora do comum, de choque, com batia, né? Então, assim, houve essa necessidade de mudança desse sistema, e graças a Deus tem mudado, a rede de atenção à saúde do paciente mental, ela tem crescido cada dia mais. Antes, os municípios eles não tinham CAPs, hoje a maioria dos municípios tem CAPs que atende essa demanda, né? Tem um psiquiatra, tem equipe multiprofissional lá que atende. Então, assim, tem melhorado muito e tem agregado muito valor produtivo e benéfico para esses pacientes, tá? A gente vai finalizando por hoje, né? E na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema tão bacana que a gente conseguiu abranger um pouquinho agora. Beijo, fiquem com Deus.